Bom, pessoal, vamos fazer aqui resolver mais uma questão da lista de cônicas. No caso, a terceira questão. Que a questão é a seguinte: ele dá aqui dois sistemas de coordenadas, né? O sistema x, o, y em branco, o sistema x', o', y' em amarelo. Note que o sistema x', o', y', ele tem a origem aqui dele, né? Tem coordenadas 1, 3 com relação ao sistema x, o, y. Então esse ponto aqui é o ponto 1, 3. E essa reta aqui, que é o eixo O', X', intersecta esse ponto, que é o ponto 0, 1, com relação ao sistema branco, né? O sistema x, o, y. Então o que a questão dá? Né? Ela diz assim, ó, primeiro ela pergunta, pede para a gente esboçar o gráfico dessa parábola, né? Que é a parábola y' ao quadrado igual a menos 8x', portanto o P, né, o parâmetro é menos 2. Depois ela pede para calcular o vértice e o foco dessa parábola com relação ao sistema x', O', y'. Então essa é a parte mais fácil, são os itens A e B da questão, eles são mais fáceis. Vamos tentar fazer eles primeiro, né? Depois a gente vê outro item. Então, no caso, onde é que está a parábola aqui? Né? Então, como a gente sabe que o P é igual a menos 2, então o foco está a 2 unidades aqui à esquerda da origem do sistema linha sobre o eixo x'. Né? Note que é uma parábola que o eixo focal dela é o eixo x', né? O eixo O', x'. Tá certo? Então, o foco está 2 unidades à esquerda aqui, ao longo desse eixo O', x'. Então, claramente o foco, posso marcar as 2 unidades para cá. Note que o foco não está nesse outro ponto aqui, que é onde o eixo intersecta o eixo OY, né? O eixo Y do sistema original. É um outro ponto. Está aqui ele. Está 2 unidades. Muito bem. E a diretriz também está a 2 unidades, só que do outro lado, né? Então, é uma parábola que tem essa diretriz aqui e esse foco. Para ajudar a desenhar a parábola, a gente sabe que o latus recto aqui, latus recto tem medida 8, né? 4P, é o módulo de 4P, o latus recto é essa medida, então eu vou traçar um segmento aqui passando pelo foco, que tenha 8 unidades de comprimento e cujo ponto médio, né, seja o foco e ele seja perpendicular ao eixo O', X', que é o eixo focal da parábola. Então, eu vou desenhar esse latus recto aqui para a gente ter uma ideia. Portanto, a parábola vai passar por esse ponto, pelo vértice, que é a origem do sistema de coordenadas, né? A equação aqui ó, não tem nenhuma translação, então o vértice da parábola é a própria origem, e o outro ponto da parábola é esse aqui. Então, eu já posso desenhar também a parábola. Então, a parte de esboçar a parábola foi fácil. Também é fácil determinar as coordenadas do foco, que é esse pontinho de cá, aqui, ó. Por quê? Ele está a 2 unidades à esquerda da origem, né? Então, as coordenadas do foco com relação ao sistema amarelo, com relação ao sistema x', O', y', é simplesmente menos 2, 0. E a equação da diretriz, que reta é essa aqui, né? Com relação ao sistema x', O', y'? É a reta vertical, né? Com relação ao sistema x', O', y'. Se você olhar, virar a cabeça assim, você vai ver que passa aqui nesse ponto x' igual a 2. Então, essa é a reta x' igual a 2. Então, a gente chega às coordenadas do foco e a equação da diretriz com relação ao sistema linha. Tá? Então, com isso, a gente já terminou a parte fácil da questão. Mas aí a gente tem agora que considerar a segunda parte da questão, né? Que ele pergunta
qual é a equação da parábola, como fica a equação da parábola com relação ao sistema XY, X ou Y, né? Então, aí a gente tem um pequeno problema, porque esse sistema amarelo ele não é uma translação do sistema branco, né? Uma translação mantém os eixos coordenados paralelos, e também não é uma rotação, porque a rotação, a origem é comum, né, nos dois sistemas, quando você faz uma rotação. Então, nesse caso, a gente não tem nenhuma translação, nem uma rotação. Então, como é que a gente faz para sair desse dilema, né? O que a gente pode fazer? Bom, a ideia é considerar um sistema, outro sistema, um terceiro sistema auxiliar, que é o sistema em azul aqui, que é o sistema x duas linhas, O duas linhas, Y duas linhas. Né? Agora sim, agora a gente está vendo que esse sistema azul é uma translação do sistema branco e o sistema amarelo é uma translação do sistema azul. Então a gente pode utilizar o que a gente sabe sobre rotação e translação para tentar encontrar como as coordenadas nesses três sistemas estão relacionadas. Né? A gente vai precisar disso porque a gente tem a equação no sistema y' e quer a equação no sistema x ou y. Tá? Então, olha só. Primeira coisa é tentar ver, vamos ver aqui a rotação. Né? Esse sistema amarelo está rotacionado com relação ao sistema azul. Então a gente primeiro precisa descobrir que ângulo é esse aqui. Né? Então olha só. Cliquei errado. Aqui está o ângulo. Né? Esse é o ângulo que a gente quer descobrir. Na verdade, não precisa nem descobrir o ângulo. A gente precisa saber apenas o seno e o cosseno do ângulo. Isso é um detalhe importante. Né? Então, como a gente pode determinar, né, o seno e o cosseno desse ângulo? É só estudar esse triângulo retângulo aqui e tentar descobrir quais são as medidas desse triângulo retângulo. Né? Como foi que eu cheguei a esse triângulo retângulo? Note que a reta, ela, se você considerar essa reta, o eixo O', X', com relação ao sistema X, OY, ela é uma reta de inclinação 2, né? Porque a cada unidade que ela avança para a direita, ela sobe 2 unidades. E ela passa aqui nesse ponto que tem ordenada 1, com relação ao sistema branco, não é isso? Então, essa medida aqui, né, o que eu fiz? Eu desenhei um outro triângulo aqui. Ó. Esse triângulo aqui tem base 1 e altura 2. É um triângulo retângulo. Usando aqui semelhança de triângulos, a gente pode ver que esse ângulo é igual a esse. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes, então essa medida aqui é 1. Na verdade, a gente está comparando os ângulos. Né? Esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo reto aqui também é congruente a esse. Então, os triângulos são semelhantes, portanto, os lados aqui, eu também tomei essa medida aqui 1, né? Então, na verdade, esses triângulos são congruentes, tá certo? Então, essa medida aqui é 1, esse cateto, e esse outro cateto tem medida 2. Bom, então vou transportar aqui de novo, agora sim. Olha só, se a gente sabe que é um triângulo retângulo que tem um cateto mede 1, o outro mede 2, então automaticamente pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa tem medida raiz de 5, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, com essa informação aqui, eu posso descobrir facilmente quem é o seno e o cosseno do ângulo. Né? Quais são os valores do seno e do cosseno desse ângulo θ. Então está aqui. O seno de θ é o cateto oposto 2 sobre a hipotenusa. Então, racionalizando, chegamos a 2 raiz de 5 sobre 5. E o cosseno é 1 sobre raiz de 5. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, raiz de 5 sobre 5. Então, o sistema amarelo é obtido do azul por uma rotação de θ graus. A gente não sabe dizer exatamente quem é o θ, mas também a gente não precisa. A gente sabe quem é o seno e o cosseno de θ. Então, aqui. Então,
usando o que a gente sabe de rotação, a gente pode encontrar como a gente pode obter as coordenadas x' e y' de um ponto no sistema amarelo, conhecendo as coordenadas do ponto no sistema x duas linhas, O duas linhas, Y duas linhas, né? Então é só usar o que a gente sabe. Eu vou, para facilitar agora, eu vou ocultar aqui a parábola, o foco, a gente não precisa mais, a gente já fez o esboço da parábola. Então vou tirar aqui latus rectum também, tá certo? Vou tirar esse outro triangulinho aqui. Vamos nos concentrar no problema agora da rotação e da translação. Então tá aí. Se vocês se lembram, se vocês olharem lá no caderno, nas notas, o que a gente determinou, né, que a relação entre o x' e o x era mais ou menos essa aqui. É essa, só que no texto a gente usava o sistema x, O, y. Agora a gente está rodando o x duas linhas, O duas linhas, Y duas linhas. Então a transformação tem que ser essa aqui. Ok? Por outro lado, a gente sabe qual é a relação do sistema azul com o sistema branco. Né? Uma translação. Nesse caso é muito mais fácil verificar. Né? Uma translação tem sempre essa forma. E é fácil verificar que quando o x é 1 e o y é 3, eu vou ficar aqui com x duas linhas 0, y duas linhas 0, que é justamente a coordenada da origem, ou esse ponto O duas linhas, com relação ao sistema x duas linhas e y duas linhas. Então, a relação do sistema x, OY, com o sistema x duas linhas, y duas linhas é essa de cá, é mais simples. Né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou substituir esse x duas linhas, y duas linhas, na equação anterior. E vou ocultar também agora os sistemas, porque eu não preciso mais deles, eu já fiz aqui, já fiz as contas que eu precisava. Né? Então, está aqui a equação que eu obtenho no final, tá certo? Vou transportar ela para cá, para ficar mais fácil de ver. Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí o x duas linhas e y duas linhas nessa equação de cá. E obtive esse sistema aqui que relaciona as coordenadas no sistema x, O, y com as coordenadas do sistema x', y'. Meio complicado, né? O que foi que a gente fez? No fundo, o que a gente está fazendo aqui é uma composição de transformações. Aqui é uma translação seguida de uma rotação, não é isso? Então, a gente tem que confiar nesse momento na álgebra. Né? A gente fez a álgebra certa, então, se você me der um ponto no sistema x, O, y, as coordenadas do ponto do sistema x, O, y, eu descubro as coordenadas do sistema x', y'. Portanto, o que eu preciso fazer agora para terminar a questão? A gente já está próximo do final. Ora, eu tenho a equação no sistema x', O', y', que é essa de cá. Eu só preciso agora substituir os valores de x', y' que estão aqui na equação dada inicialmente. Bom, vocês já podem notar que a equação vai ficar um pouquinho complicada. Vamos ver ela aqui. Está aqui a equação. Ok? Eu vou deixar como exercício para vocês expandir, né, esses valores aqui. Vocês podem perceber que é uma conta um pouquinho não complicada, mas demorada, porque você vai ter que fazer um quadrado da soma e depois ainda tem que fazer aplicar o quadrado aqui dentro de cada um deles, fazer uma simplificação para tirar essas eventualmente raízes, aí racionalizar, né, não é isso? Então, uma conta meio chata, mas se vocês fizerem, vocês vão ver que é exatamente a resposta que está na lista. Então, é isso aí.